Olá! Na nossa última conversa, a gente aprendeu a identificar um problema, certo? Nós comparamos o resultado com a meta e vimos que havia um desvio. Bom, agora é hora de dar o próximo passo, um passo que é fundamental. Depois que a gente confirma que o problema existe, a gente precisa descobrir onde exatamente ele está concentrado. É bom pensar nisso como se fosse uma investigação mesmo. O problema, ele raramente se espalha por igual em todo lugar. Não, ele tem um esconderijo, um ponto onde ele é mais forte. E a nossa missão é encontrar esse ponto. Porque se a gente sair agindo sem essa clareza, o risco de atacar o alvo errado é enorme. E isso, claro, é um desperdício de tempo, de energia e de recurso. Esse processo de investigação tem o nome mais técnico no mundo da gestão. Nós o chamamos de análise de fenômeno. É exatamente essa análise que vai nos dar o mapa do problema, o seu endereço real. E aqui, muita atenção para um ponto importante. O que é o fenômeno? O fenômeno não é o problema em si. Ele é a manifestação visível do problema. É como ele se comporta. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que a evasão escolar aumentou. Esse é o problema. O fenômeno vai ser a resposta para perguntas como: onde isso está acontecendo, em qual escola, quando acontece, em que turno, em qual mês do ano, com quem acontece, em qual série específica. Percebem? Entender o fenômeno é entender o comportamento do problema na prática. E para fazer essa investigação, existe uma ferramenta. Uma ferramenta que é, sem dúvida, a mais poderosa para essa etapa. O nome dela é estratificação. Podemos pensar na estratificação como uma grande lupa. Uma lupa de gestor. Ela nos ajuda a pegar aquele número geral, grandão, que parece confuso, e olhar bem de pertinho, dividindo em partes menores, até a gente encontrar o verdadeiro foco do problema. E como a gente usa essa lupa na prática? Existem 6 formas clássicas de investigar. São como 6 lentes diferentes que a gente pode usar. A gente pode dividir os dados por local, por região, por cidade, por tempo, por dia da semana, por mês, por pessoa ou por time, por tipo de produto ou serviço, por perfil de cliente ou até por cada etapa do processo. A lógica é bem simples. Quanto mais a gente fatia os dados, mais claro fica onde o problema está mais forte. Bom, a teoria é importante, claro, mas é na prática que o aprendizado realmente se consolida. Então vamos ver como tudo isso funciona com um estudo de caso bem simples. Vamos investigar o mistério das entregas atrasadas. Então aqui está o nosso primeiro relatório, o ponto de partida. A meta da empresa era ter 95% de entregas feitas no prazo, mas o resultado atual foi de 88%. Ok, já sabemos, temos um problema. O resultado está abaixo da meta. Mas por enquanto, a gente só tem o número geral. Não sabemos absolutamente nada sobre onde esse problema se concentra. E então, a investigação começa. O primeiro passo é aplicar a nossa lupa, a estratificação. Vamos cruzar os dados de atraso por diferentes critérios para ver se encontramos alguma pista. Primeiro, por região. Depois, por dia da semana. E por último, pela transportadora que fez a entrega. Estamos caçando pistas nos dados. E aqui acontece a grande virada na nossa investigação. Depois de analisar os dados estratificados, uma evidência muito clara aparece. 70%, isso mesmo, 70% de todos os atrasos estão concentrados em uma única região. A região Norte. Pronto! Agora o problema tem um endereço. A gente não está mais no escuro. Sabemos exatamente para onde direcionar o nosso foco. Mas, um alerta importante. Esse processo, apesar de ser muito poderoso, tem algumas armadilhas. E é fundamental conhecer essas armadilhas para a gente não tirar conclusões erradas. O primeiro erro clássico, olhar só para a média. O número geral, aqueles 88%, escondia totalmente que o problema era gravíssimo na região norte e talvez bem pequeno nas outras. Outro erro é usar dados ruins, incompletos, ou ter os dados e não cruzar as informações. E talvez o erro mais comum de todos, pular da constatação do problema direto para o plano de ação, sem antes descobrir onde ele está. Isso é quase uma receita para o fracasso. Se desse para resumir a importância de tudo isso em uma única ideia, seria esta. Estratificar é como acender a luz num quarto escuro. Pensem bem sobre essa analogia. A luz, por si só, não resolve o problema, mas ela mostra exatamente onde estão os obstáculos, antes da gente começar a andar. Ela nos dá clareza e nos permite agir no lugar certo, com precisão. Então, a gente encerra esta etapa com uma grande certeza. Nós encontramos o endereço do problema. Nós sabemos onde ele se manifesta. Isso nos leva naturalmente para a próxima grande pergunta da nossa jornada. A pergunta que vai nos levar para a solução definitiva. Por quê?
Porque o problema acontece justamente ali. Qual é a sua causa raiz? Mas isso já é assunto para nossa próxima conversa.